Capítulo 6. Joguem a boia. Você pode não ter deixado muitas manchas roxas na minha pele, mas deixou manchas roxas escuras gigantes por toda a minha alma. Ainda me pergunto quem eu deveria ter sido. Amanda Lovelace. Conviver com um amante em casa, na presença dos filhos pequenos, parece a vingança inconsciente de uma esposa que experimentou um alto grau de humilhação e vergonha. Ela foi tão abusada por esse marido pastor que se sentia no direito de retalhar. Para ela, sacrificar-se ao lado de um homem rude e autoritário lhe permitia ser malvada com ele. Analisa Roseni Wevermerck, diretora nacional do Celebrando a Recuperação, o programa terapêutico no qual Selma encontrou apoio psicológico e uma escuta acolhedora que lhe ajudaram a superar seus traumas. Criado nos Estados Unidos nos anos de 1990, o CR, como é conhecido, tem sido um importante ponto de encontro e de tratamento para mulheres que, como ela, passaram por situações de abuso físico ou psicológico ou que lutam contra maus hábitos e compulsões de toda a natureza, drogas, remédios, compras, comidas, sexos, com base no método dos 12 passos utilizados pelos alcoólicos anônimos, mas com fundamentos cristãos. O grupo oferece um ambiente seguro e de sigilo, no qual as pessoas podem se abrir a respeito de seus vícios e dificuldades. O programa foi fundado na Califórnia por John Beck, um cristão que lutava contra o alcoolismo e frequentava o AA. Em 1991, Becker teve a ideia de começar um trabalho semelhante, porém quistrocênico, em sua comunidade de fé, a Saddleback Church, uma mega igreja batista liderada pelo pastor e autor best-seller Rick Warren, que escreveu, entre outros sucessos, Uma Vida com Propósito. O método do CR é utilizado por 35 mil igrejas em cerca de 80 países e já beneficiou mais de 5 milhões de pessoas. No Brasil, está em cerca de 700 igrejas. O ministério teve início em Fortaleza, na Igreja Batista Central, com Nelson e Rosvita Massambani. Em seguida, foi levado a São José dos Campos por Carlito Paz, pastor sênior da igreja da cidade. Em seu trabalho, Roseni conheceu muitas mulheres feridas por parceiros violentos. Curiosamente, várias delas chegavam às reuniões com o intuito de ajudar o companheiro, acreditando que o problema era exclusivamente dele. Na cabeça dela é sempre o marido, o abusador, quem está doente. Ainda não entendeu que provavelmente ela está reproduzindo a vida ao lado de um algoz e que esse algoz representa alguém. O algoz pai, o algoz tio ou mesmo a mãe. Mas ninguém no grupo vai dizer para ela sair do relacionamento. Ela tem que chegar a essa conclusão sozinha. Uma das regras do programa é não dar opiniões sobre as partilhas, não devolver os depoimentos usados de conhecimento teológico ou intelectual, mas sim fazer a escuta com o coração. Estou ali para ouvir e para me ouvir. Ela explica. Outra norma é que cada pessoa pode falar de 3 a 5 minutos no máximo, sempre em primeira pessoa. Anonimato é regra áurea, diz Roseni. O que é dito nos encontros deve ficar ali. Ninguém deve dar conselho, ninguém pergunta nada depois. Outra preocupação é com o vocabulário. Palavras contam. Uma pessoa conta em grupo que caiu na tentação da compra compulsiva porque havia em tal loja tantas bolsas de tal marca e por tal preço. No dia seguinte haverá outros compulsivos comprando as mesmas bolsas na mesma loja. Roseni concorda com a ideia de que algumas mulheres se submetem a casamentos ou namoros violentos por ter ganhos secundários com a situação, o que ela chama de o conforto daquilo que nos é conhecido e que nos leva a voltar para a jaula. É necessário um trabalho multidisciplinar para que elas consigam enxergar sua realidade e ter coragem de escapar. No entanto, o tempo para atingir essa iluminação depende de cada experiência. Demora a entender que ela tem recursos e que pode viver de outro jeito, e que ela não precisa ficar presa em sua sala. O Celebrando dá esse apoio, pois a pessoa precisa de amigos que a acompanhem nesse processo, que caminhem com ela. É como o náufrago, ela ilustra, que se agarra a um pedaço de madeira para não se afogar. Alguém grita de longe, solta a madeira, vou lhe jogar uma boia. Mas ele não volta, porque tem medo de não conseguir nadar até a boia. O Celebrando leva a boia até ele, até que se sinta seguro e tenha condição de soltar a madeira. Roseni acredita que o CR cumpre um papel de cura que está na essência do Evangelho de Cristo.
Muitas igrejas perderam essa vocação. Não dispõem de um lugar onde se possa conversar sobre as questões pessoais mais profundas. O evangelho se elitizou, virou um clube de network, no qual todos têm o mesmo nível socioeconômico e a mesma ideologia política. Perdemos um pouco o sentido do que é ser igreja. O objetivo principal dos grupos, segundo Roseni, é levar as pessoas compulsivas a identificar a dor profunda que as leva à compulsão. A compulsão é sempre um sintoma. Se não curar a dor, você pode parar de beber, mas vai começar a comer compulsivamente. Você para de comer e começa a comprar. Para se tornar a protagonista de sua própria história, é necessário conhecer esses processos, tratá-los até perceber que você não precisa mais daquilo. Isso leva tempo. Muitas desistem antes da hora porque não suportam esse confronto. Elas não aguentam e tem as que precisam de um abusador, alguém para salvar. Teve uma mulher que olhou 10 anos para o marido parar de beber, até que ele parou. Um ano depois ela se divorciou dele. Ela precisava de um doente para cuidar. No momento em que ele melhorou, parou de bater nela, ela o estranhou. Esse tipo de mulher só se sente valorizada se estiver cuidando de alguém. Já outras, ao se darem conta de que estão conquistando esse protagonismo, saem do programa. Elas começam a perceber que esse vai despertar, vai fazer com que a relação seja rompida e não estão dispostas a fazer essa ruptura. Isso acontece muito. Elas optam por permanecer no abuso. Para Roseli, trata-se de escolher a menor dor. Isso também acontece com homens mais do que a gente imagina. No caso, ele perpetua o abuso emocional recebido da mãe, que o criou com palavras que o diminuíram. Você não vale nada. Você é um zero à esquerda. Esses homens também chegam muito fragilizados ao programa. Ao ser questionada a respeito de os ensinos bíblicos sobre submissão feminina poderem reforçar o papel de mulher sofredora ou vitimizada, a diretora explica. Depende sempre de quem está ensinando. Se um homem machista lê os textos relativos a esse tema, vai ensiná-los de forma machista. Se for um homem equilibrado, será diferente, mas vamos olhar com atenção algumas passagens bíblicas, ela convida. Há muitos exemplos de mulheres fortes no Antigo Testamento. Sara, Raquel, Débora, Abigail, Esther, Ruth e no Novo Testamento também. Priscila, Maria Madalena, Maria de Betânia. Se tem um lugar em que mulher é respeitada, esse lugar é na Bíblia. Um dos exemplos que a impressionam é o de Abigail, cuja história está descrita no livro de 1 Samuel no Antigo Testamento. Uma mulher inteligente e bonita, segundo a narrativa, casada com Nabal, um homem muito rico, dono de milhares de ovelhas e cabras, mas que a Escritura qualifica como rude e mau, a ponto de ser impossível dialogar com ele. Alguns empregados de Nabal conduziam seu rebanho muitas vezes pelo deserto de Parã, onde foram protegidos por Davi e seus soldados. Davi já tinha sido ungido para ser o próximo rei de Israel no lugar de Saul. Mas Saul, sentindo-se ameaçado, perseguia, o que levou Davi a se refugiar nesse deserto, próximo de onde hoje fica a Jordânia, acompanhado por um pequeno exército de dissidentes. Sabendo que Nabal era um homem de grandes posses, Davi envia mensageiros até ele para saudá-lo, para contar que haviam cuidado de seus servos enquanto estes pastoreavam e lhe pediram alguns suprimentos. O prepotente fazendeiro, contudo, despreza-os e ofende o próprio Davi. Quem é Davi? Recusando-se a ajudá-los. Essa atitude mesquinha enfurece o futuro rei de Israel, que decide vingar-se, preparar 400 soldados e partir para atacar a casa de Nabal. Quando Abigail fica sabendo o que estava para acontecer, ela teme e põe em ação uma estratégia que acaba por evitar um banho de sangue. Ela demonstra, assim, coragem e perspicácia. A esposa de Nabal reúne mantimentos: 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados. Além disso, carrega uma tropa de jumentos, chama alguns servos e sai ao encontro de Davi e seus homens. Ao deparar-se com o batalhão, Abigail desce do jumento e se prostra diante do futuro rei. Ela cai aos seus pés e diz: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixe a tua serva lhe falar e ouve o que ela tem a dizer. Abigail faz um longo discurso, responsabilizando-se pelo mal-entendido com seus soldados e reconhecendo a insensatez do marido. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha.
Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, julo pelo nome do Senhor e por toda a vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer mal-te sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de sua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Quando o Senhor tiver feito meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. As palavras proféticas e honrosas impressionam Davi, que volta atrás e desiste do ataque. O final da história é digno de um belo roteiro para Hollywood. Quando Nabal fica sabendo do ocorrido, tem um infarto e morre após alguns dias. A notícia chega até Davi, que se sente vingado, e pouco tempo depois envia mensageiros à casa da viúva com um pedido de casamento. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que ele se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Em síntese, a sabedoria de Abigail permitiu-lhe livrar-se do vilão e, por tabela, casar-se com o mocinho. Essa mulher extraordinária, analisa Rosini, não permite que a sordidez de seu marido afete o seu caráter, a sua beleza. Durante toda a história, ela mantém sua dignidade e honra. O que me fascina nesse texto é isso. Ela mostra que a maldade da pessoa com quem eventualmente tenhamos de viver não deve determinar nosso comportamento, nosso humor, nossas reações. Sua conduta é notada e valorizada pelo futuro rei, a ponto de desejá-la como esposa. Transportando a história para o século XXI, a diretora do Celebrando a Recuperação avalia que hoje em dia a mulher casada com um Nabal tem mais facilidade de romper esse tipo de relação. Mas, se ela decidir ficar, que não perca a sua beleza no processo, que mantenha sua grandeza e que busque ajuda. O alvo deve ser sempre, segundo ela, encontrar seu valor intrínseco e sua identidade de filha amada de Deus. Todas fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, criadas pelo Rei dos Reis. É Ele quem nos diz que temos valor. Se elas descobrissem quem são de verdade, jamais vão admitir permanecer em uma situação que as coloque em risco, que as envergonhe. O caminho para sair de um relacionamento abusivo é descobrir quem eu sou em Cristo. No momento em que descubro isso, ninguém me segura.